Mas há um aspecto curioso na sua poesia, porque embora ela tenha toda essa visualidade terral mesmo, né, toda essa telúrica, né, muito forte, ela tem um aspecto de introspecção muito forte, né? Quer dizer, é sempre o poeta olhando para dentro de si mesmo, né? Quer dizer, até que ponto essa introspecção ela reflete na sua poesia? Olha, eu creio que se nós mergulharmos em nós mesmos, nós vamos descobrir que nós somos um microcosmos. Então, a forma de alcançar os grandes espaços estrelados que apavoravam um matemático como Pascal, que inventou a máquina de calcular, né? Nós vemos que é entrando dentro de nós que nós conseguimos nos expandir cosmicamente. Então, o Bandeira fala num poema dele, quando ele vê passar um enterro em que todos ficaram em silêncio porque saudavam a alma extinta. Então, há sempre este jogo contraditório entre o visível e o invisível, que para mim é a representação do casamento entre corpo e alma. Não há corpo sem alma, nem há alma sem corpo. Então, a busca de conciliação cósmica que nós trazemos dentro de nós é exatamente essa junção de visível e invisível. Há um apelo, eu não digo religioso, não seria esse o termo, mas é uma reflexão sobre o sentido da fé, o sentido mais do que propriamente um sentido religioso mesmo. Embora você trabalhe muito com as metáforas bíblicas, né? O longo poema, por exemplo, As Colunas do Templo, ele é curioso porque a visibilidade que se dá a essa coluna é do próprio sustentáculo da alma humana, não é o sustentáculo da estrutura física, né? Quer dizer, como é que se trabalha essa metáfora na sua obra e essa visão mais do que religiosa, né? Essa análise da fé mesmo, né? A gente volta aos princípios contraditórios, mas convergentes de que falou Jung, né? E As Colunas do Templo que você mencionou, por exemplo, é uma homenagem a uma mulher sem escolaridade que criou aqui um centro de irradiação espiritual e de proteção, inclusive material, porque na época do arbítrio ela livrou muita gente do sofrimento, né? Da tortura, da perseguição e tudo mais. E eu lendo as cartas da Tia Neiva, eu vi que ela conciliou perfeitamente esta junção de invisível e de visível, e que exprimiu no Apará e no Doutrinador. E as cartas delas apontam nesse sentido. E quando ela fundou o Vale do Amanhecer, ela criou esta harmonização em que as pessoas, por exemplo, eu vi pessoas entrarem lá inteiramente inconscientes pelo efeito do álcool e com a imposição das mãos, eles ficarem perfeitamente bem lá dentro do próprio vale. Então, esta é a relação do doutrinador, que usa a sua racionalidade, e do Apará, que usa a sua mediunidade. E isto, afinal, é a coluna do templo. As colunas do templo trazem a ideia daquele relacionamento de Dalila e de Sansão, e a gente sabe que nós temos ali o fenômeno e o mistério. Pois bem, o Vale do Amanhecer é a demonstração cabal de que é possível o fenômeno penetrar no mistério e o mistério iluminar o fenômeno. Agora, a gente falando assim, aparentemente sua poesia seria uma poesia mística, mas ela não é mística, né? Ela se vale do misticismo, ela busca os mistérios do misticismo, mas ela de certa forma, ela sobrepuja isso para buscar o sentido mesmo da humanidade, né? O sentido do ser humano, né? Quer dizer, é isso mesmo que você busca com a sua poética? Com certeza, porque veja, desde a sociedade primitiva, quando o homem
se distanciou da sua animalidade, porque nós somos animais também, e todos viemos de uma única mônada, como Darwin muito bem demonstrou isso, né? Nós estamos mergulhados nesse cosmos da materialidade. Agora, houve um determinado momento em que o mito edênico mostra em que Deus lançou a sua luz e, miticamente, então, o homem passou a ser o ser espiritual. Então, nesse instante, o que a gente vê é precisamente o intercâmbio da alma e do corpo que eu falava, né? Então, esta religiosidade é essencial para a visão que o homem tem do próprio mundo e a sua integração no mundo e a transformação pelo invisível do próprio visível. Esta é a realidade humana. Então, todos nós somos religiosos. Mesmo o ateu, que nega uma visão de Deus, mas manifesta uma fé quando ele busca, por exemplo, a iluminação da ciência. Então, esta religiosidade é o que o próprio verbo religar significa unir alguma coisa que nós perdemos. E o mito bíblico mostra precisamente isto. Nós falhamos na resposta da eternidade que Deus nos conferiu. E por isso fomos expulsos do paraíso. Então, o grande problema espiritual que o homem moderno tem é exatamente esse sentido da separatividade que leva à negação do amor. Amor e religião é a mesma coisa. E veja que religião não tem nada a ver com o dogma. E é por isso que as grandes figuras religiosas, primeiramente, não escreveram livros. Onde é que está o livro do Confúcio? Onde é que está o livro do Lao Tse? Onde é que está o livro do Cristo? E aquele homem, então, que comunicou esta junção perfeita do espírito e da matéria, nós temos um homem que exerceu a sua política do pacifismo, da Issa, que é o advogado hindu, né? E o Gandhi, que recebeu o seu nome da grande alma, foi aquele que concedeu a independência da China. Então, veja que a religião é exatamente isto. A união daquilo que nós, por incapacidade, separamos e a perfeita conexão entre o visível e o invisível. Então, o ponto central de qualquer comportamento religioso é o amor. E é exatamente o que está faltando na nossa época. Carregada de racionalidade, de interesse e de individualismo. Explicado tudo isso no liberalismo, que começa também a botar águas pelas bordas, né? Agora, já há alguma previsão para o segundo volume dos Claro, ele está poemas? pronto. Né? Quer dizer, porque antes era um tijolão de quase 1000 páginas, né? E aí foi a grande vantagem desses acidentes. E existiu no século passado um grande escritor religioso que saiu precisamente na negação do próprio Deus. Eu estou pensando no Leon Bloy, que dizia que o mal está no mundo como o escravo que vem trazer a água. Pois, portanto, esse acidente que a edição primitiva, que era cronológica, começava com os poemas de 1948 e chegavam aos poemas do fim do século, e foi a grande vantagem. Então, o primeiro volume está agora esperando uma nova rodada do FAC e vamos ver se o FAC me contempla e eu posso oferecer aos leitores que são interessados. Aliás, muito poucos, porque o meu filho diz assim, você vendeu o livro? É por isso que alguém perguntou, fui eu que comprei. Então, a minha poesia não é uma poesia de grande audiência. E a poesia não é feita para grande audiência. Ela espera o seu tempo devido. E eu acredito que o tempo devido
para aquilo que eu busquei na poesia ainda não é chegado. Quando nós ultrapassarmos todos os equívocos da extrema esquerda e da extrema direita e encontrarmos o equilíbrio do centro, não daquele centro que põe as pessoas em cima do muro, mas daquele centro que reconhece, sobretudo, o outro como a nossa identidade, aí o livro será entendido. Aliás, você entendeu as memórias de signo, né? E por isso, então, eu ganhei um dos poucos prêmios que eu recebi na vida, foi o prêmio da comunidade, dado exatamente às memórias de signo. É o que o pessoal diz que a minha poesia é hermética, que a minha poesia não se entende, é que a minha poesia tem muita referência histórica. Referências históricas e humanas, né? Mas é isso, Campanella já dizia, né? O mundo me reconhecerá 3 dias ou 3 séculos após. E a gente nem escreve poesia para os outros, a gente escreve a poesia para se entender a si mesmo. Né? Que ótimo, Santiago. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Os vazios deixados pela história oficial serviram de base para muita ficção. Uma ficção que se completa a partir de reflexões e questionamentos sobre a versão dos vencedores, daqueles que de uma maneira ou de outra sobreviveram aos seus opositores e permaneceram como heróis e senhores de pátrias. Dessa inquietação nasce o romance histórico, como o mais recente trabalho de Aidan Roriz, Nova Lusitânia, lançado pela Europa, onde se busca preencher os desvãos da aventurosa vida de Duarte Coelho, o donatário de Pernambuco, a capitania que melhor se fixou no ambiente colonial. Aidan tem uma base utilitária para seus romances históricos. Ele parte sempre da descrição do cotidiano vivido pelas figuras heróicas. Assim, as déspidas vestes míticas para nos revelar homens e mulheres até comuns, prenhes de medos e incertezas. Seu Duarte Coelho não foge à regra. É um homem disposto a fundar uma civilização, sim, mas não se move pela ambição da aventura. Seu desejo é fazer valer o imenso investimento financeiro e pessoal que fez. Com isso, nos mostra humanizado por um texto que ensina e diverte. História e diversão têm norteado muitos escritores que se aventuram a trabalhar paralelamente à história. Estreante nesse ofício, o escritor Marcos Aquiles fez uma edição autoral de seu romance da nação, O Profano e o Fantástico no Brasil Colonial. Apesar do apelo ensaístico do subtítulo, o livro se constrói como um romance de fato. Seu enredo se passa no ano de 1734, no vilarejo de Taubaté. Sitiada e aterrorizada pela intensa mortandade de seus habitantes, a comunidade busca uma explicação para os acontecimentos inusitados e procura culpar os índios pelas maldades reinantes. Marcos, desta maneira, trabalha com elementos fantásticos, usando de nossa mitologia. Claro que ele bebeu na fonte do realismo mágico que fez a literatura latino-americana dos anos de 1970. Não busca superar os mestres, mas apenas retomar seus caminhos para falar das frustrações coletivas. Um texto bem desenvolvido e que demonstra o fôlego narrativo de seu autor. História e Imaginação, Nova Lusitânia, de Aidan Roriz e Da Nação, de Marcos Aquiles. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.